médium. Aquele que possui sensibilidade psíquica suficiente para captar as vibrações do espírito e traduzi-las em palavras ou desenhos para as pessoas presentes ou as psicografar para estudos posteriores e outras conforme capítulo 16 dos médiuns especiais. Kardec fez um minucioso estudo e viu que existiam muitas mediunidades e disse que ele não fechou todo o assunto sobre a questão. Cabe a nós ficarmos atentos como estamos lidando com essas questões psíquicas, com essas questões espirituais e entender bem como elas são, de que forma elas agem, interagem, para que a gente tenha bastante segurança em termos de mediunidade e evite problemas. Que problemas com mediunidade acontecem. Existem várias espécies de mediunidade e cada qual, em cada médium, terá uma forma particular de ser vivenciada, até que o médium esteja bem treinado com o tempo e com a prática. Existem inúmeras mediunidades, existem inúmeras formas de se apresentar essa mediunidade e cada médium vai estar passando ali um pouco do seu conteúdo, daquilo que ele tem de sensibilidade, que ele tem de possibilidade. Não temos que ficar querendo exigir que os médiuns ofereçam mais do que eles possuem, mais do que eles têm condições de oferecer. Ele vai estar oferecendo aquilo que está lá. Nós não vamos ter nenhum Chico Xavier pronto dentro da reunião mediúnica. E, aliás, Chico Xavier só teve um. Certo? Entendamos que cada um vai expressar dentro das suas possibilidades daquilo que ele tem em si. Entendemos que os médiums homeopatizados, segundo os princípios estabelecidos por Hahnemann, oferecem melhores fluidos e facilita a assistência espiritual da equipe, pois a homeopatia desintoxica e expande o perispírito. Aqui vem uma questão muito delicada. O médium homeopatizado, bem tratado segundo os padrões hahnemannianos, que ele vai desintoxicando o seu perispírito, aí tem que observar lá o parágrafo 212, 184, 163, tem que observar vários parágrafos do Organon para entender como que é o tratamento homeopático. Com isso, você vai ter um médium que doa fluidos em melhor qualidade. Mas a sintonia com o mundo espiritual de onde ele veio, mudar isso é muito difícil. Há todo um trabalho, toda uma condição que tem que ser feita para que tudo transcorra, para que tudo aconteça de uma forma mais equilibrada, mais voltada para o bem, para o bom de todos nós. Aí a qualidade no atendimento espírita, a qualidade dos atendimentos que nós teremos. Nós vamos falar depois do atendimento com os espíritos e aqui atendimento às pessoas que chegam na casa, principalmente os médiuns iniciantes. Orientar para a oração, a pontualidade, a orientação com relação a todas as atividades que o médium deve ficar sempre antenado, sempre ligado. Tem que ter alguém mais experiente que dê essas orientações. Todos têm que estar envolvidos com boa disciplina nas tarefas, nas atividades do dia a dia, tanto na casa espírita quanto fora da casa espírita. O sentimento de solidariedade em todas as condições e situações, a disposição de estudar a doutrina espírita, a perseverança em fazer as tarefas apesar das adversidades, apesar das dificuldades. Estudando o livro Desobsessão, que vocês vão procurar, conforme tem esse estilozinho escrito aqui em cima, está escrito reunião, mediunidade e reunião mediúnica, Gelson-PL. Então, vocês vão procurar desobsessão.gelson-PL, que vai aparecer para vocês as listas de livros que a gente estudou sobre obsessão e desobsessão. Tá certo? O compromisso em fazer o melhor possível para o grupo, a união de sentimentos para todos estarem imbuídos num entrelaço de amor, que é difícil, não é simples, mas não é impossível. Orarmos uns pelos outros, fé inabalável em Deus e também acreditando na força dos bons espíritos para nos ajudar. Mas isso não quer dizer que temos que ficar cegos
para as possibilidades de ação das trevas. E a necessidade de todos tem que ser muito bem observada para que todos possam trabalhar intimamente com segurança, certo? Aí vem a doutrina espírita, luz em nossas almas. Mas para iluminar nossas almas, nós temos que procurar seguir essas orientações que estão aqui. São 11 que tem ali, e lógico que tem muitas outras que tem que ser observadas. O espírito, entidade com inteligência e entendimento das suas responsabilidades frente às leis de Deus, são os seres inteligentes que têm a possibilidade de evoluir em conhecimentos técnicos e espirituais que os levam a aprender os aspectos e responsabilidades de uma conduta ética e moral. Todos nós achamos que nós temos uma moral. Não vamos entrar, e que é a melhor possível, não vamos entrar nesse mérito. Estude o Evangelho, que os seus próprios protetores vão mostrando para vocês o que vocês não devem fazer, o que vocês devem fazer e como fazer. Trabalhemos intimamente para nos fortalecer, trabalhemos intimamente para sermos realmente melhores, para estarmos realmente melhores. Certo? Assim entendendo, o espírito, o ser inteligente da criação, ele estará sempre buscando evoluir, buscando entender, e todos os espíritos evoluem, ou seja, todos os princípios inteligentes evoluem, porque os animais e as plantas todos têm um princípio inteligente que vai estar em processo de evolução, com as regras deles, com o jeito deles, e ao longo de milhões de anos eles vão fazendo também seu processo evolutivo, passando de uma espécie para outra mais inteligente, mais organizada, até terem condições de chegarem aos seres humanos. Mentor e protetor. O mentor é o espírito designado pelos espíritos superiores para gerenciar e orientar os trabalhos de uma casa espírita. Certo? Normalmente são instrutores no plano espiritual. São auxiliados pelos assistentes. No livro do Ação e Reação, fala muito no instrutor instrutor Druso e o assistente Silas. Quando o Druso prepara para reencarnar, o Silas assume o comando. Lembram? O protetor é o espírito designado pelos espíritos superiores para gerenciar e orientar os trabalhos de uma pessoa, e tem também os designados para orientar o trabalho de uma equipe de pessoas e espíritos, bem como uma reunião mediúnica. A diferença aqui, gente, vamos voltar lá um pouquinho. O mentor, ele está numa hierarquia superior. No mundo espiritual, hierarquia, assim como nos quartéis, hierarquia posto, e ninguém vai ultrapassar essa hierarquia, a menos que tenha as suas devidas promoções, seu devido crescimento. Todos respeitam. E a questão da hierarquia é respeitada tanto no plano espiritual inferior, quanto no plano espiritual médio e superior. Os protetores já são espíritos que estão em treinamento para serem mentores, mas eles não têm determinados poderes de decisão, não têm determinadas capacidades de entendimento que os outros têm. E eles, no plano espiritual, são os assistentes. Eles assistem aos mentores. Na reunião mediúnica não faz diferença, não vai ser diferente. Eles vão assistir os mentores. Mesmo que o mentor não esteja presente na reunião mediúnica, ele está irradiando, no plano espiritual onde ele está, ele irradia para aquelas pessoas o sentimento de amor, de paz, de harmonia. Sendo necessário, ele comparece. E dependendo do padrão evolutivo dele, ele pode projetar um holograma dele, né? Uma projeção mental, onde ele vai poder ser percebido ali por os espíritos ou influenciar de uma forma mais ativa na reunião para os resultados que precisam ser obtidos. Temos ainda os emissários de mais alto. Se não me engano, está no livro Os Mensageiros, mas tem outros que acontece isso também, que aqueles pontos de apoio, de socorro do mundo espiritual que estão abaixo de nosso lar, eles pedem
a presença de um emissário de mais alto que, por ter um elo de ligação com um dos integrantes daquela casa, ele vem. Então tem toda uma preparação espiritual apropriada para aquela situação. Tem uma câmara, né? Câmara não, câmara, onde ele vai se materializar ali com a ajuda de médiums de efeitos físicos do mundo espiritual. E estuda a série André Luiz para vocês verem isso lá. E aí esse emissário, ele tem condições de se apresentar ali. Para todas as perguntas que eram feitas a ele, ele tinha a resposta de um versículo. O versículo era a resposta. Ela falou assim, mas poxa, a gente seria tão bom se a gente conseguisse conhecer a Bíblia e entender nessa amplitude toda como esse Espírito entende. Então a gente está aqui para tornarmos superiores e sábios. Ainda não somos sábios para ter todos esses conhecimentos. Então os espíritos superiores e sábios são espíritos, os emissários de mais alto são espíritos superiores e sábios que raramente eles vêm à Terra. Passam as mensagens aos seus protegidos em reuniões especiais no plano espiritual ou por intermediários. Mas, em condições especiais, eles dão apoio em situações que se exige o concurso deles ou quando os mentores recorrem a eles, pedindo ajuda em alguns casos que se faz necessário a presença deles ou de alguns deles devido à relevância do trabalho ou para o sucesso do trabalho de amparo a alguns espíritos sofredores. A presença de um emissário de mais alto no ambiente refaz tudo. Quando você sonha que encontrou com algum dos grandes mentores da doutrina espírita, você tem uma semana ali suave, você até flutua, entre aspas, né? Você se sente muito leve. Quando você tem um pesadelo, você está sempre o dia todo com mal-estar, sentindo alguns incômodos, sem não se sentindo bem, mostrando para nós a importância de estarmos em sintonia com os nossos protetores. Vou pegar mais uma aguinha aqui para mim, tá, gente? A boca vai secando. Aí, bebendo aguinha. Por isso é importante a gente entender que existem essas condições em que eles podem aparecer. Na série André Luiz temos aqueles espíritos que são os mentores do livro que podem ser considerados emissários mais alto. Certo? Como Gúbio em Libertação, Alexandre em Missionários da Luz. Todos ali tinham que cumprir um determinado trabalho para irem até mesmo para instâncias superiores, darem continuidade ao seu processo evolutivo. Reunião de tratamento espiritual. A reunião de tratamento espiritual é uma reunião mediúnica ou de desobsessão e deve seguir as mesmas rigorosas orientações que ela exige. Por isso, exige-se uma rigorosa postura cristã, a mais cristã possível dos seus integrantes. Porque a reunião de tratamento espiritual, ela vai fazer um trabalho mais aprofundado na ação dos espíritos na vida daquelas pessoas e também um tratamento mais aprofundado naquelas pessoas. Veja bem, você estaria naquela reunião procurando se tratar de algumas condições físicas que te incomodam devido à influência de certos espíritos. Então, naquela reunião, terá que gerar energia suficiente para fazer vamos chamar assim, uma limpeza no seu perispírito. O termo técnico talvez não seria isso, mas limpar um pouco o seu perispírito daquilo que é possível e tratar também um grupo de espíritos que te persegue para criar aqueles sintomas. Como são duas coisas ao mesmo tempo, você tem que ser feito, vai exigir muito mais dispêndio de energia dos médiuns. Por isso, essa reunião, ela reveste-se de característica especial. E a gente vai falar mais à frente sobre elas de novo, aprofundando os conceitos de reunião de tratamento espiritual. Entendemos Hahnemannianamente que todas as chamadas doenças estejam, em que nível que estiverem, são devido a um conjunto de fatores psico-neuroendocrino-imunológicos ou psicossomáticos
ou fisiomento-emocionais, conforme o parágrafo 212 do Organon da Arte de Curar de Samuel Hahnemann. Vejamos que são várias situações, são várias condições que devem ser alcançadas para termos a saúde. Esse, vamos chamar de distúrbio psiconeuroendócrino-imunológico, ele vai criar todo um conjunto de fatores que vai desencadear para a doença física. Mas vocês vejam que primeiro começa no psíquico, depois no neuro, depois no endócrino, depois no imunológico, que vai chegar ao desajuste físico que você vai realmente sentir. Enquanto está no psíquico, você está tenso, está nervoso, está bravo. No neuro você pode ficar meio agressivo. Só dando exemplo para a gente entender, né? No endócrino, alguma coisa não vai funcionar bem. Aí, quando começa a baixar a nossa imunidade, a gente começa a gripar muito fácil e ter outros problemas de saúde mais fácil. Certo? É bom ficar atentos a isso aí. E conforme o parágrafo 212 de O Organon da Arte de Curar de Samuel Hahnemann. O que a gente quer dizer com isso? Que o Hahnemann ele deixou claro para nós que as doenças estão no perispírito. Só que ele não falou perispírito, ele falou princípio vital. Nem era conhecido o termo perispírito, veio sendo conhecido na época de Kardec. E tendo o Hahnemann como um grande mensageiro, como um grande emissário, que ele trabalhava com todos. Bom, gente, a gente sempre fala nos nossos estudos, quando temos oportunidade, de mostrar às pessoas a Revista Espírita de 1858, quando Kardec pergunta para o Dr. Moore, já desencarnado, considerando-se que em vida eres homeopata, que pensais agora da homeopatia? Vanderlei, bom dia, tudo bom para você, obrigado. A homeopatia é o começo das descobertas dos fluidos latentes, faciam muitas outras igualmente preciosas, formando um todo harmonioso que conduzirá vosso globo à perfeição. Aí são um conjunto de situações, um conjunto de ações que nós temos que tomar para alcançarmos um patamar de entendimento, para alcançarmos uma condição melhor de entender e de podermos caminhar para esse ponto de tratarmos com a homeopatia. Porque ela é o começo da descoberta dos fluidos latentes. Porque os remédios homeopáticos, podemos dizer que eles são fluidos, que eles são muito diluídos. Eles estão em nível quintessenciados, são quânticos. Tem tantos nomes que podem ser dados, porque a gente ainda não descobriu um nome técnico muito aperfeiçoado para ele. Temos nomes paralelos para a gente poder entender. Certamente, todas as vezes que nós vamos fazer um trabalho de esclarecimento, né, Vanderlei, a PNL pode ajudar, porque não que ela vai mudar a nossa estrutura de uma noite para o dia, mas porque nós vamos nos educar em falar melhor, em pensar melhor. Falar e pensar muda a estrutura do médium, muda a estrutura do espírito, a estrutura mental dele, né? O criador das potências curativas levou em consideração, de maneira notável, o elemento principal de todas as doenças, o estado mental e emocional alterado, isto é, o que levou a modificar o seu comportamento e suas disposições física e moral. Pois toda substância de caráter e força curativa que existe no mundo altera de modo evidente e significativo o estado moral, comportamental, mental e emocional do indivíduo com saúde estável que a experimente ou a use. Sendo importante observar que, na verdade, existe uma maneira diferente de agir para cada remédio, bem como diferentes formas de reagir ao remédio em cada pessoa. A partir do momento que a gente trabalha os nossos sentimentos, que é muito difícil, sem a ajuda externa, a gente vai começando a melhorar, a gente vai começando a ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor condição de entender os fenômenos que acontecem conosco. Mas a gente, de todas as ferramentas que existem para essa transformação,
a homeopatia e as orações são as mais importantes no meu entendimento. E aqui o item 253 do livro dos médiuns. Primeiro, porque não podem certos médiuns desembaraçar-se dos espíritos maus que lhes ligam, e como é que os bons espíritos que eles chamam não se mostram bastante poderosos para afastar os outros e se comunicar diretamente. Quando nós estamos trabalhando e falando em desobsessão, nós temos que lembrar que cada médium saiu do plano espiritual que ele fazia jus estar. E ele está ligado a um grupo de espíritos com as suas tendências, com as suas manias, com as suas mazelas. Para que a gente faça uma transformação disso tudo, precisamos então agir com muita sabedoria, e a pessoa vai ter que ter muita disposição de se modificar. E para se modificar, ele precisa passar por aprendizados íntimos. E aí, só depois de passar por certas experiências que se toma consciência. Quando se tira determinados espíritos do convívio com a pessoa, modifica-se muita coisa. Mas a mente tem que ser educada. Porque se você não educa a sua mente, se você continua agindo do mesmo jeito, tomando as mesmas atitudes, fica complicado. As mudanças e o tratamento espiritual vão ter ali uma relação de causa e efeito não tão boas, como se você tivesse feito o trabalho realmente de melhoria do seu sentimento, de melhoria dos seus ideais superiores. Não é o que falte poder ao espírito bom, é que as mais das vezes que o médium não é bastante forte para o secundar, é que sua natureza se presta melhor a outras relações, é que seu fluido se identifica mais com o de um espírito do que com o de outro. Isso o que dá tão grande império aos que entendem de ludibriá-lo. Olha, gente, os espíritos estarão sempre próximos a nós para nos ajudar, para nos intuir, para tentar fazer com que melhoremos-nos para melhor, né? Que a gente mude para melhor. Mas tem aqueles que não querem. Eles querem continuar do jeito deles. Aí a forma da gente falar, a PNL ajuda nisso, porque vai ajudar você a falar construtivamente. Embora a PNL não tenha nada a ver com a doutrina espírita, mas nós temos que entender que temos que falar construtivamente. Ao invés de mandar uma pessoa para o inferno, manda ele pensar em Deus. Nas suas discussões diárias aí, se você for discutir com alguém, você já está começando a modificar a sua estrutura mental, a sua forma de projetar para o outro. Tá? Para o médium se fortalecer e se livrar da ação do espírito mal, temos o passe, as orações, as tarefas, porque a tarefa vai mudando a nossa faixa de sintonia para espíritos melhores, para a companhia de espíritos melhores, e com isso a gente vai começando a se melhorar, vai começando a se aperfeiçoar para alcançarmos padrões melhores para o futuro, certo? A doutrina espírita é um cântaro de luz, e para isso nós temos que acender, manter esse combustível da luz acesa através da caridade, através do amor ao próximo. Aí vem a questão básica que todos nós esperamos. Você espera um milagre de um tratamento espiritual? Todos nós esperamos, né? Todos nós queremos esse milagre, queremos um tratamento espiritual que nos traga condições de estarmos realmente melhores. Certo? Mas para isso, o que nós temos que fazer? Digo, vocês esforcem-se para fazerem o milagre de sua transformação espiritual, tornando-se em uma pessoa mais ética, mais moralizada, mais caridosa, ou seja, um ser que busca vivenciar os princípios cristãos com mais intensidade e pureza de coração. É simples? Claro que não. É impossível? Claro que não. Nós temos que estar sempre nos esforçando para nos tornarmos melhores. Na medida que a gente vai se esforçando para se tornar melhor,
a gente vai conquistando espiritualmente condições de estarmos em condições melhores. Estudar o Evangelho é o momento de conscientizar a consciência. Então, quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo e estamos lendo, refletindo naquelas lições, mesmo que a gente não decore tudo, que a gente não entenda tudo, mas a gente leu, a nossa consciência já adquiriu alguns combustíveis a mais para manter a sua luz acesa. E se algum espírito se aproxima de nós, nós temos algo de psíquico para oferecer para ele que até então não tínhamos, que é uma leitura do Evangelho, ou 10 leituras do Evangelho, enquanto você lê o Evangelho. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo ou a Bíblia? O Evangelho segundo o Espiritismo já está lá as máximas morais de Jesus e as suas devidas explicações para que a gente possa entender melhor essa relação de nossa conosco mesmo e com o mundo espiritual. O sucesso do tratamento depende da qualidade de todos esses fatores acima. O meio, a equipe mediúnica com suas disciplinas, técnica e psíquica, que já explicamos lá em cima, o médium, o espírito, o mentor e os protetores. Todos têm que estar envoltos nesse sentimento de amor, nesse sentimento de caridade, de fraternidade. Porque se um desses fatores ali começa a ficar com a falha, o resultado final vai ter uma falha. Por isso, é de grande importância que a gente faça as coisas da melhor forma possível, se empenhe para fazer as coisas da melhor forma possível para alcançarmos os melhores resultados. Experiência, desprendimento, dieta, vigilância, treinamento, conhecimento, gratuidade. A reunião mediúnica precisa que o médium adquira experiência. Ele chegou lá hoje e não tem experiência. Daqui a 10 anos ele terá 10 anos de experiência mediúnica. Desprendimento, saber que ele tem que ir para aquela reunião com amor, com responsabilidade. A dieta na véspera da reunião, no dia da reunião, tem que saber o que se come. Não pode comer qualquer coisa. Certo? Treinamento, ele vai treinar a reunião mediúnica, passando pela reunião mediúnica, estando na reunião mediúnica. E o conhecimento, ele vai adquirir conhecimento estudando a doutrina espírita, estudando sobre mediunidade. E a gratuidade do trabalho, a gratuidade do que ele está fazendo ali, é de extrema importância, que ele está fazendo gratuitamente, caritativamente.